Olá, pessoal. Bom dia. Estamos de volta. Espero que tenham recarregado as baterias. Seguimos nas aulas remotas, aguardando aí a ordem para o nosso retorno. As aulas presenciais, como diz o nosso secretário, isso vai acontecer quando a bandeira estiver verde, para que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Enquanto isso, a gente segue com o nosso curso aqui no Classroom, ok? Então, gente, vamos iniciar aí o que cronologicamente seria o nosso segundo semestre. Vamos conversar um bocado agora sobre geometria. Nós vamos falar sobre geometria espacial, é assunto importante para o Enem, é assunto que cai bastante. Vocês devem, alguns de vocês já devem ter visto esse assunto aí no segundo ano, outros não, depende, né, da escola, depende dos professores, depende de ter tido aula de matemática ou não, enfim. Eu vou levar em consideração que vocês não tiveram até então aula de geometria espacial, ok? Antes da gente falar da geometria espacial verdadeiramente dita, a gente vai fazer aí sim o que eu vou considerar uma pequena revisão de alguns assuntos da geometria plana que são importantes para a gente levar numa boa aí a parte de geometria espacial métrica, ok? Então hoje a gente vai falar sobre, vamos começar falando sobre o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um resultado importantíssimo na matemática, de uma maneira geral. Não vou dizer nem que seja só para geometria, porque ele acaba tendo aplicações em outras áreas da matemática. E assim, acredito eu que vocês já tenham ouvido falar e conheçam, né, o Teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo, você sabe que você tem três lados, sendo que um deles é um lado que fica oposto ao ângulo de 90 graus, já que o triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? E esse lado que fica oposto ao ângulo reto, que fica de frente para o ângulo reto, tem o nome de hipotenusa, não é isso? Vamos escrever aqui, ó, hipotenusa. Os outros dois lados são chamados de catetos. Não é isso? Então, a gente tem, dado um triângulo retângulo, um lado que fica de frente, oposto ao ângulo reto, que é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados, né, que são chamados catetos, né, são esses aqui. Ok? Muito bem. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa, que é o maior lado, já que é o oposto ao maior ângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, no caso aqui da nossa figura, a gente tem que a medida A elevado ao quadrado vai ser igual à medida B elevado ao quadrado, que é a medida de um dos catetos, mais a medida C elevado ao quadrado, que é a medida do outro cateto. Isso vale para qualquer triângulo retângulo. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, falando a grosso modo aí como a gente gosta de falar sobre o Teorema de Pitágoras. Ok? E aí vamos aqui ver rapidinho dois exemplos. Aí, ó, dois exemplos de utilização, né, do Teorema de Pitágoras para resolver o problema 01 da matemática aí, que é achar o valor de x, né? Se eu tenho aqui um triângulo retângulo, conheço a medida de dois lados desse triângulo e quero descobrir a medida do terceiro lado, basta usar o Teorema de Pitágoras para isso, né? Está aqui o ângulo reto, lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, então no caso aqui desse triângulo, a hipotenusa mede x, está aqui. Então o quadrado de x, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados de 6 e 8.
Não é isso? Então a gente fica com x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. Calculando esses quadrados aqui, ó, 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64, x ao quadrado então vai ser igual a 100. Não é isso? Claro, se x ao quadrado é igual a 100, é porque x é igual à raiz quadrada de 100, né? Esse quadrado passa para o outro lado. Se a gente estivesse resolvendo uma equação de segundo grau, teria o mais ou menos, né? A raiz quadrada de 100. Mas como x é uma medida geométrica, não faz sentido pensar num valor negativo para ela, certo? Então a gente fica aí com raiz quadrada de 100, que é 10. Isso quer dizer que o valor de x, aqui, tamanho da hipotenusa é 10. Seja 10 centímetros, 10 milímetros, seja lá o que for. Certo? Beleza. Aqui temos outro triângulo retângulo, só que repare que agora o valor de x, né, ele não é o tamanho da hipotenusa do triângulo, ele é o tamanho de um dos catetos. E o teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Cuidado para não colocar sempre o x aqui na frente, porque nem sempre o x será a hipotenusa, certo? Então, a hipotenusa, que é 15 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais 12 ao quadrado. Então, a gente vai ter 225 igual a x ao quadrado mais 144. Esse 144 é que vai mudar de lado, né? Vai vir para cá, ó, diminuindo. E aí eu vou ter 225 menos 144, que dá 81. Então, se x ao quadrado é igual a 81, então x é a raiz quadrada de 81, x é igual a 9. Ok? Então, está aqui ó, o valor de x, 9. Beleza, pessoal? Então, hoje, a gente retoma aí apenas revisando esse teorema de Pitágoras aí, que é um resultado importante para a gente. Ok? E aí, no próximo slide, a gente já tem o nosso exercício, um exercício bem simplesinho, para vocês resolverem. Resolve logo agora, rapidinho. Né? E, como sempre, na aula de amanhã a gente faz a correção desse exercício aí. Ok, pessoal? Então, olha, um bom retorno. Espero que vocês estejam com vontade de seguir em frente aí no ano letivo. A gente já tem aí uma avaliação, né, no primeiro semestre. Não vamos deixar a peteca cair, vamos em frente para a gente ter uma aprovação tranquila aí, ok? Valeu, galera. Até mais.